Esportiva com o meio-campista Zé Rafael. Pode começar. Zé, bom dia. A gente vê que o Santos com o Vojvoda evoluiu, cria mais, tem jogado melhor, mas só conseguiu uma vitória. Por que você acha que isso aconteceu? Bom dia a todos. Como você disse, todos nós percebemos a evolução da nossa equipe desde que o Juan chegou e, obviamente, ele faz parte do processo, né? Todo trabalho tem um período de processo até que os resultados comecem a aparecer. E a gente sabe que às vezes no futebol é tudo muito imediato, mas a gente confia muito no trabalho, sabe que o que tem sido feito durante as semanas, sabe que a gente tem evoluído e sabe que é questão de tempo até que os resultados comecem a aparecer. O processo já está sendo feito e o resultado vai ser consequência do trabalho que a gente faz durante as semanas. Zé, aqui do seu lado esquerdo. Também bom dia. Pedro La Roque, Energia 97 FM, Esporte por Esporte. Zé, desde que o Vojvoda chegou, vocês passaram a jogar com 4 homens no meio de campo. E se teve 2 peças que cresceram muito individualmente, foi você e o Schmidt, principalmente. O que você acha que se deve a essa mudança tão repentina? Você acha que colabora com o teu futebol e do João jogar com 4 homens no meio de campo? Bom dia. Eu acredito que seja função tática. Eu acho que o crescimento geral da equipe proporciona que alguns atletas também acabem crescendo um pouquinho mais. Eu acho que talvez a percepção que a gente cresceu um pouco mais seja até por talvez a gente estar um pouquinho abaixo no período anterior. Então a evolução nossa acabou ficando um pouco mais nítida agora. E a gente tem trabalhado muito para poder ajudar o treinador e a nossa equipe da melhor forma que a gente pode. Então, isso é fruto do trabalho. Outros atletas também evoluíram e, como eu disse agora, é questão de tempo, questão do processo realmente encaixar para que os resultados apareçam e, assim, de forma consequente, os outros atletas possam aparecer de maneira mais efetiva. Zé, aqui, tudo bem? Bom dia. Queria que você falasse um pouquinho dessa preparação para o clássico. A gente sabe que o Vojvoda gosta de pensar jogo a jogo, né? Gosta de analisar a tabela como um todo, mas diante dessa situação de ontem, que todo mundo acabou repercutindo bastante, nossa, uma sequência difícil, tem Palmeiras também, Palmeiras de novo, duelo direto contra o Vitória, enfim, vai ser uma sequência bem desafiadora para o Santos. Queria que você analisasse como é que vocês vão encarar esse período, especialmente mentalmente. Tem semana fácil, né? Independente dos adversários. Desde o início do ano, acho que tem sido sempre um desafio e a gente encara isso dessa forma. Obviamente, agora de maneira ainda mais séria, porque a gente passa por um momento mais delicado, mas como eu disse, a gente está focado no processo, sabe do que a gente tem que fazer, sabe o que precisa fazer para encontrar os resultados, e independente do adversário, a gente vai fazer o que a gente tem treinado e trabalhado para fazer durante os jogos. E essas semanas também abertas, agora com a data FIFA, proporciona um pouquinho mais de ajuste, que às vezes a nossa equipe precisa. Hoje, um treinamento em 2 períodos também para reforçar um pouco mais isso. Então, acho que a nossa equipe tem trabalhado muito e quer sair dessa situação desconfortável o quanto antes. E a gente, nesse momento do ano e da competição, a gente não pode olhar para adversário, a gente tem que encarar todos os jogos como uma final. E é assim que a gente tem se preparado. Zé, aqui, Vinícius Figo, da Santa Cecília TV. Voltando um pouco na pergunta do colega, você falou, ele comentou, você também comentou a respeito do seu crescimento com o Vojvoda. Mas com o Vojvoda você tem feito funções tanto de um primeiro volante, em alguns jogos como um segundo, e até pisando mais na área, como foi no final da partida contra o Grêmio. Qual é a posição do meio-campo que o Zé Rafael gostaria de jogar? Como 5, 8 ou 10? Muito obrigado. Eu gostaria de jogar, né? Então, acho que o mais importante é isso. Como todos os meus companheiros, a gente está aqui para realmente ajudar, para somar. E no que o professor precisar, eu acho que eu vou tentar dar o meu melhor. Claro que tem funções, às vezes, que a gente já está mais habituado, então faz com um pouco mais de qualidade. Mas, independente da função, eu espero estar ajudando, assim como meus companheiros.
dar sempre o melhor para o Santos e ajudar no que o professor precisar. Zé, aqui. Bom dia, Gabriela Brino. Zé, você chega e faz uma baita de uma estreia, chama a atenção, né? Tava faltando bastante jogador para essa posição, só que na sequência tem uma queda. E novamente você cresce com o Vojvoda e tem uma sequência a ponto de virar titular e uma engrenagem para esse meio-campo. A gente não tem acesso aos treinos, né? Uma das primeiras vezes que a gente tem contato com vocês, um pouco de treino aberto. O que tu pode falar para nós que você sentiu desse início da sua chegada até essa queda acontecer, até essa evolução, esse brilho que dá para ver no seu jogo agora? Que você pode contar para nós de alguma curiosidade, alguma situação de treino que você observou e falou, putz, isso aqui vai fazer a diferença para o meu jogo? Alguma conversa com o Vojvoda, o que você puder. Obrigada. É muito difícil de falar assim, mas eu acredito que eu passei por um período de readaptação e ainda sinto que estou passando por isso depois da cirurgia. É óbvio que eu queria voltar depois de ter operado já da maneira como eu jogava antes, mas a gente sabe que o nosso corpo também precisa de um tempo para se readaptar. E como eu falei antes, eu fiquei ano passado um pouco sem treino, um pouco sem jogo, e isso acaba refletindo sempre na vida do atleta. Então, a gente que está acostumado com a carga muito alta, isso acaba fazendo diferença. E em um curto período eu acabei dando resposta, mas depois ficou nítido que eu ainda não estava no mesmo nível físico dos meus companheiros. E agora eu já me sinto melhor. Eu acho que eu já estou num nível mais próximo do que realmente eu posso chegar, então é mais fácil competir assim, né? Lógico que tem a competição interna e obviamente depois competir com os nossos adversários fica muito mais fácil. Então, é, devido a tudo isso, depois da chegada do Vojvoda, logicamente os nossos treinos tiveram que mudar a característica, acho que a intensidade, a resposta que a gente tem que dar é muito maior por conta da necessidade, e acho que isso também acaba refletindo que cada um tem que dar um pouquinho a mais, e eu acho que esse é o caminho. Então, é nisso que eu acredito que tenha sido essa evolução, principalmente minha. Zé, bom dia. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Ô Zé, a impressão que ficou de Fortaleza ela foi muito ruim, né? Até depois do jogo, conversando com o Vojvoda, ele admitiu que dos 6 jogos sob o comando dele foi o pior. Vocês já tiveram aí alguns dias de trabalho depois dessa volta, acredito que já tenham conversado um pouco. Vocês conseguiram detectar por que o time foi tão mal jogando em Fortaleza e o que dessa partida ruim que vocês tiveram no Nordeste dá para tirar de ajustes para pensar no clássico? São 2 jogos em casa em sequência que o Santos precisa dos 100% de aproveitamento. Realmente foi, acho que uma partida bem atípica do que a gente estava apresentando. Foi uma partida onde a gente já iniciou um pouco mais devagar, e isso a gente sabe que nesse nível que a gente compete e disputa faz muita diferença. Nossos primeiros 10, 15 minutos lá em Fortaleza foram muito abaixo do que a gente vinha produzindo, e isso facilitou, né, para que o nosso adversário já tomasse a iniciativa, acabasse fazendo gol, e correr atrás sempre é muito mais difícil. Então, eu acredito que foi isso. E com relação à nossa sequência, a gente sabe da importância que é um clássico, né? Vai ser um jogo muito difícil também por conta do momento, mas a nossa equipe, como eu já falei, tem se preparado muito. A gente sabe que jogando em casa a gente tem um fator ainda mais forte, que é a nossa casa, o nosso estádio, nossa torcida. E a gente tem plena consciência de que precisa fazer esses pontos dentro de casa para que a gente possa sair dessa situação o quanto antes e poder almejar e buscar coisas maiores no campeonato. Zé, bom dia, tudo bem? Wagner Frederico. Você falou do jogo do Ceará agora, realmente houve uma mudança, especialmente no sistema defensivo que não funcionou, né? Mas ofensivamente não foi. Ofensivamente não foi um jogo tão diferente. O time continuou criando oportunidade, foram 17 oportunidades, se eu não me engano, nesse jogo, até mais do que o Bragantino. O time tem mantido um padrão, né? Desde que o Vojvoda chegou, com movimentação mais rápida, criando mais oportunidades, só que não faz gols. Para você que fica ali atrás dos atacantes, observando, o que está faltando para esse time fazer gols, né? São 6 jogos, 5 gols, e isso está fazendo toda a diferença na hora de somar pontos, né?
Queria que você comentasse também rapidinho sobre essa sequência de jogos que o Santos vai ter em novembro contra Palmeiras, Flamengo e depois Palmeiras de novo. O quanto isso é ruim para o time? Você vê alguma coisa positiva? Falar da primeira, eu acho que é muito difícil falar, né, de companheiros, de funções, né, que não são a minha. Para mim é muito fácil falar que, porra, os caras não fazem gol e a gente cria e ninguém mata o jogo, enfim, porque eu não tô ali naquela parte do campo, então raramente eu tenho, né, oportunidade, então eu não quero fazer uma crítica, mas obviamente a gente sabe que realmente a gente precisa melhorar a nossa efetividade, porque a gente tem criado, a gente tem tido a oportunidade de fazer os gols, e nesse nível a gente sabe que se você realmente não faz, você toma, então esse é o problema que tem acontecido com a gente. Às vezes a gente tem a oportunidade e acaba não fazendo, e na sequência a gente acaba tomando gol, e isso acaba, né, dando uma desmotivada no nosso time. Alguns atletas acabam sentindo um pouco mais, e acho que faz parte do futebol, mas a nossa equipe, os meninos do ataque, têm trabalhado muito. Não é por falta de trabalho, por falta de esforço e tentativa. Como eu disse, às vezes é questão de momento, de time mesmo, mas todo mundo tem se preparado para fazer o melhor, para ajudar o Santos da melhor forma que pode. E com relação aos jogos, como eu disse, a gente não tem, né, como escolher tabela agora, no momento que a gente está vivendo. A gente tem que encarar todos os adversários como se fosse uma final, independente se é Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Todos os jogos para nós são da mesma importância, e é assim que a gente vai encarar. E a gente precisa, né, tomar essa atitude o quanto antes para que a gente saia dessa zona desconfortável. Zé, bom dia. Messias, painel Santista e Varanda Futebol Debate. Faltam 11 jogos, né, para acabar o campeonato. E o Santos, teoricamente não, precisa pelo menos ganhar 6, né, para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo. Coisa que o Santos não fez o campeonato inteiro, né? A campanha do Santos, o campeonato inteiro, independente dos treinadores que tiveram, o Santos não conseguiu mostrar em campo essa condição de ganhar jogos seguidos, tá? Perda de gols, partidas que a defesa falhou, o meio-campo não ajudou, não importa. O que a torcida, qual a esperança que a torcida pode ter de que realmente esse ano a gente não vai sofrer de novo com uma queda, já que a gente está muito próximo da zona de rebaixamento? Obrigado. É muito difícil fazer comparação com anos passados, né? Eu sei que o momento é muito parecido com 2023, mas o que eu posso dizer é que a gente tem se esforçado ao máximo, que todo mundo chegou à comissão nova para agregar, para que a gente possa evoluir, e ainda tem tempo. Como você disse, são 11 jogos para 5, 6 vitórias. Nossa equipe ainda não encaixou uma sequência tão grande de vitórias, mas eu acredito que a gente tem capacidade, tem time para fazer isso. E enquanto a gente tiver chance para sair, para afastar e para brigar por coisas maiores ainda, que é o nosso objetivo desde o início do campeonato, a gente vai fazer e vai buscar. Então, eu acho que o importante não é como começa, e sim como termina. Eu acredito que a nossa equipe ainda vai dar uma resposta, é, tanto para nós quanto para a nossa torcida, que é o que realmente merece. E eu espero que a gente consiga dar esse início já no próximo jogo contra o Corinthians. Zé, bom dia. Thiago Fani, TV Bandeirantes. Queria que você falasse um pouco mais da relação pessoal mesmo e do dia a dia com dois personagens importantes desse time do Santos. O técnico Vojvoda, né? Então já se falou muito dele aqui, mas como é que é a relação com esse treinador que despontou tanto no Fortaleza e está aqui no Peixe? E claro, também com o Neymar, que vem passando por mais um momento complicado nesse retorno ao Santos. Com o Vojvoda, acho que a relação é muito tranquila, muito profissional, e eu acho que não tem muito o que falar dele. A gente sabe o jeito que ele gosta de trabalhar, a gente já conseguiu entender de maneira muito rápida isso. Ele é um cara que dá o suporte, que dá confiança para o atleta, para que o atleta se sinta de uma forma melhor para desempenhar o seu melhor. E ao mesmo tempo que ele dá essa condição, ele também exige muito.
E eu acho que isso também faz um pouquinho, né, dessa evolução da nossa equipe, essa exigência um pouco maior. E é isso que eu tenho para falar dele. Ele é um grande treinador, a gente sabe disso. E como eu falei, é questão de tempo para que o processo realmente comece a dar resultado. E com o Ney, a gente sabe que é um cara muito querido, um cara especial, que a gente tem todo o carinho. Sabe que é também um momento complicado que ele está vivendo durante esse ano. A gente sabe o quanto o atleta almeja jogar e o quanto ele espera dar resultado por si só, por ser quem ele é. E eu acho que às vezes ele acaba pagando o preço por muita coisa que não é do alcance dele. Então a gente fica triste pelo momento, mas sabe que ele está voltando, que ele está preparado, que ele tem se dedicado para voltar o quanto antes. E eu espero que ele possa estar logo com a gente, porque ele é uma referência no nosso time, uma referência técnica, uma referência, né, de comando. Então eu espero que ele possa estar junto com a gente o quanto antes. Última pergunta, porque o Zé tem que treinar. Zé, bom dia. Matheus Vieira, do Jornal da Orla. Você é um dos jogadores mais experientes do time e atua num setor onde tem duas peças jovens e que o torcedor deposita alguma esperança, que é o Roleiser e o Bom Tempo. Com a ausência do Neymar, eles assumiram um papel para o torcedor de criação, né? O torcedor pensa que eles são peças para criar, para levar a bola mais perto do gol. Queria saber a sua relação com esses dois jovens, o que você passa para eles da sua experiência. São dois jovens que eu me dou muito bem, eu gosto muito deles, apesar de eu não falar tão bem espanhol, mas com o Xuxa, como a gente chama, tenho certa intimidade com ele para cobrar, para falar. Ele é um cara que realmente a torcida tem dado um apoio e o Bom Tempo também. A gente sabe que são bons jogadores, excelentes jogadores, e a gente tenta dar o suporte que eles precisam. O Bom Tempo ainda é muito novo, né? Ainda é muito inexperiente em algumas situações. Então a gente tenta passar algumas coisas para ajudar ele. O Xuxa já jogou mais, o Benja já tem um pouco mais de experiência, mas mesmo assim, em alguns pontos a gente consegue ajudar, algumas que a gente consegue corrigir. E são dois jogadores importantes para nós, que com a ausência do Ney ou com o Ney, com certeza agregam na nossa equipe e que eles devem estar preparados a todo momento, porque são jogadores que realmente fazem a diferença no jogo. E é isso que a gente espera deles, é isso que a gente pode ajudar e exigir da nossa parte para que eles possam fazer por nós. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, amigos. Bom dia a todos. Valeu, gente.